Vamos resolver aqui a questão número 101. Essa questão diz o seguinte: um barco vai de Manaus até Urucu descendo um rio e, em seguida, retorna à cidade de partida, conforme esquematizado na figura. A velocidade da correnteza é constante e tem módulo VC em relação às margens. A velocidade do barco em relação à água é constante e tem módulo VB. Desconsiderando-se o tempo gasto na manobra para voltar, a velocidade escalar média do barco em relação às margens no trajeto total de ida e volta tem módulo dado por... Então, nós temos aqui um problema que fala de movimento relativo, né? Porque a gente tem o barco descendo o rio, indo de A até B, e depois o barco subindo o rio, voltando até A, certo? Quando o barco desce, ele desce com a velocidade desenvolvida pelo seu motor, né? Aquela que aparece no seu velocímetro, mas ele também é arrastado pela correnteza. Então, na descida, a velocidade do barco em relação às margens é composta, né? Eu posso chamar aqui velocidade do barco em relação às margens. Ela é composta pela velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à margem, certo? Notem que essa é a expressão que fornece o módulo da velocidade do barco em relação à margem, né? A velocidade resultante desse barco. Observem, então, que durante a descida, ele percorre a distância entre o ponto A e o ponto B, né? A cidade A e a cidade B, Manaus e Urucu, certo? Que estão separadas por uma distância daqui que eu vou chamar de x, tá? E ele leva um certo tempo t. Então, em relação às margens, ele vai percorrer uma distância x e ele vai levar um certo tempo t. Com qual velocidade ele percorre, então, o rio em relação às margens? Com essa velocidade aqui, do barco em relação à margem. Com isso, nós podemos determinar quanto tempo ele leva para descer. Observem, usando a definição de velocidade escalar média, nós temos, porque aqui, gente, o movimento é retilíneo, tá? E de velocidade constante. Então, velocidade escalar média, velocidade instantânea, velocidade vetorial, tem tudo o mesmo módulo, pelo fato do movimento ser retilíneo e uniforme, tá? Então, aqui, usando a definição de velocidade escalar média, nós temos que a velocidade do barco em relação às margens é igual à distância percorrida por ele, que é x, né? Ele percorre a distância x para descer até a cidade B, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Com isso, a gente encontra o quê? Nós encontramos que ΔT é igual a x dividido pela velocidade do barco em relação às margens, que nós sabemos que na descida tem módulo igual à soma dos módulos da velocidade do barco em relação à água, que é aquela velocidade que aparece lá no seu velocímetro, mais a velocidade da água, né, em relação às margens, que no caso aqui foi chamado pelo problema da seguinte forma, né? Ele fala que a velocidade da correnteza, né, que é a velocidade da água em relação à margem, tem módulo VC, e a velocidade do barco em relação à água tem módulo VB. Então, seria aqui VB mais VC, ok? Esse aqui, então, é o tempo para que o barco desça o rio e atinja a cidade B, né? Só que o barco ele vai retornar até a cidade A, subindo o rio. Então, no movimento de subida do rio, o que nós vamos observar, né? A correnteza continua descendo o rio com velocidade V da água em relação à margem aqui para baixo e o barco vai subir no sentido contrário. Então, a velocidade do barco em relação à água está apontando aqui no nosso caso para a esquerda, né? Como nós sabemos, nessa situação, a velocidade resultante do barco em relação às margens, dada por V do barco em relação à margem, é igual ao módulo da velocidade do barco, né, aquela que aparece no seu velocímetro, menos o módulo da velocidade de arrasto da água, né, que eu estou chamando aqui de velocidade da água em relação às margens, correto? Nessa situação, então, nós temos que o tempo para a subida
é dada pela distância percorrida pelo barco, né? Vai ser a mesma distância x, porque ele vai parar na cidade de onde ele saiu, dividido pela velocidade que o barco desenvolve em relação à Terra, que no caso é essa aqui, ok? Então, nós teríamos aqui V do barco em relação à Terra, que é a margem. Sendo assim, ΔT é igual a x dividido por V do barco em relação à água, que o problema falou ali no enunciado que era VB. Então, eu já vou substituir aqui, menos a velocidade da água em relação à margem, que é a velocidade da correnteza, que ele chamou de VC, ok? Bom, agora, o problema quer saber da gente o seguinte, ó. Qual é a velocidade escalar média do barco no trajeto total, ou seja, subindo e descendo o rio, né? Descendo e depois subindo. Notem o seguinte, no movimento total, o barco vai percorrer uma distância x da cidade A até a cidade B. Então, ele vai percorrer uma distância x para ir e uma distância x para voltar, não é isso? Então, nós definimos que a velocidade escalar média do barco no movimento total é igual a 2x, porque a distância total percorrida por ele, dividido pelo tempo total. Então, ΔT total é o tempo que ele gastou para descer, mais o tempo que ele gastou para subir, certo? Nós podemos escrever que esse tempo total que é igual ao tempo da descida mais o tempo da subida, não é verdade? Notem que o tempo da descida nós calculamos aqui. É a distância x dividido por VB mais VC. E o tempo de subida a gente calculou aqui embaixo. É x dividido por VB menos VC. Fazendo então essa substituição aqui, ó, nós temos que a velocidade média, vou colocar um VMzinho aqui, velocidade média escalar deste barco, ok? Vai ser igual a 2x dividido por ΔT de descida. É x dividido pela velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água, né? A velocidade da correnteza. Mais o tempo de subida, que é x dividido por a velocidade do barco em relação à água, menos a velocidade da correnteza, certo? Com isso, nós encontramos, então, que a velocidade média desenvolvida por esse barco no seu movimento de descida e subida é igual a 2x dividido por... Notem que a gente pode colocar x aqui em evidência, ó. Aparece x nesse termo e x nesse termo. Observem que x está envolvido aqui numa divisão, então dá para colocar em evidência. Ficaria aqui x que multiplica. Tirei o x daqui porque eu pus em evidência, sobrou 1 sobre VB mais VC. Mais, tirei o x daqui porque eu pus em evidência, sobrou 1 sobre VB menos VC. Então, tá aí, ó, uma expressão para a velocidade média do barco no movimento de descida e subida. Observem aqui, eu tenho x aqui em cima, ó, que é a distância entre uma cidade e outra, e eu tenho x aqui embaixo, ambos envolvidos em multiplicação e divisão. Sendo assim, a gente pode simplificar, né? Com isso, sobra para a gente o quê? Que a velocidade média será igual a 2 dividido por 1 sobre VB mais VC mais 1 dividido por VB menos VC. Notem que a gente tem que somar essas frações aqui do denominador, né? Como que a gente soma essas frações? Fazendo o mínimo entre os denominadores delas, né? Qual que é o mínimo entre VB mais VC e VB menos VC? É a multiplicação desses dois. Então, eu teria aqui, ó, que a velocidade média é igual a 2 dividido por... Qual que é o mínimo entre isso? É a multiplicação entre eles. Então, ficaria aqui, ó, VB mais VC, que multiplica VB menos VC, correto? VB mais VC vezes VB menos VC, dividido por VB mais VC, isso vai fornecer para a gente o quê?
vai fornecer VB menos VC, vezes 1, VB menos VC. Notem que o que eu estou fazendo eu estou pegando aqui esse múltiplo, estou dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Se ficar dúvida em relação a isso, faz essas expressões num cantinho aí do caderno, pega assim um lugar e escreve, VB mais VC vezes VB menos VC dividido por VB mais VC. Deixa eu arrumar um cantinho aqui para eu escrever isso para vocês verem o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é isso aqui, estou pegando o mínimo, que é VB mais VC, que multiplica VB menos VC. E estou dividindo pelo denominador da fração, que é VB mais VC. Notem, quando eu faço isso aqui, esse termo sai com esse, concordam? Então, o que sobra para a gente? Sobra isso aqui, e isso eu vou multiplicar por 1, tá? Então, é isso que eu estou fazendo nesses casos. Façam para todos, se ficou alguma dúvida aí, tá bom? Então, fazendo agora pela segunda fração, eu teria VB mais VC vezes VB menos VC dividido por VB menos VC. Isso vai fornecer para a gente o quê? Vai fornecer o seguinte, mais, vou até pôr entre parênteses aqui, mais VB mais VC, certo? Com isso eu encontro que a velocidade média do barco no movimento de descida e subida é igual a 2 dividido por, notem, VB aqui, certo? VB mais VB, 2VB. VC aqui, negativo, e VC aqui, positivo. Quanto que isso dá? Dá 0, certo? Dividido por. Notem que o que está aqui circulado de amarelo é um produto notável. Notem que isso é um produto notável, que eu não lembro o nome agora. Se eu não me engano, é produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Mas isso é um produto notável, junto com o quadrado da soma, com o quadrado da diferença. E como que a gente resolve isso aqui? Isso é quadrado do primeiro, então VB ao quadrado, menos quadrado do segundo, VC ao quadrado, certo? Com isso, o que a gente encontra? Que a velocidade média do barco vai ser igual a 2 dividido por 2VB dividido por VB ao quadrado menos VC ao quadrado. Isso aí é uma divisão de fração que fornece para a gente que a velocidade média é 2 que multiplica VB ao quadrado menos VC ao quadrado, né? Isso aqui entre parênteses, dividido por 2VB. 2 sai com 2, sobra então aqui para a gente que a velocidade escalar média deste barco no movimento de descida e subida é VB ao quadrado menos VC ao quadrado dividido por VB. Finalizamos aí a solução do exercício. O que a gente tem que se atentar aqui é que no movimento de descida, a velocidade relativa do barco em relação às margens é dada pela velocidade do seu velocímetro mais a velocidade de arrasto da água. E na subida é a velocidade do velocímetro menos a velocidade de arrasto. É como se a água atrasasse o movimento do barco, tá bom? Então, finalizamos aí a solução do exercício 101.